Saudações, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura brasileira, vamos lembrar o falecimento, Nélida Pinhon, autora brasileira, imortal da Academia Brasileira de Letras. E a série que nós temos programado para o canal é sobre clássicos da literatura brasileira. Então vamos adiantar, Vamos cortar um pouco a cronologia e vamos falar hoje de República dos Sonhos, que é um romance assim, fundamental para entender a cultura brasileira, a imigração no Brasil, que é publicação assim, monumental da Nélida Pinhon. É um romance que vai falar de imigração, ou seja, pessoas que vieram da Europa para fazer a América, fazer o Brasil. E para começar a falar desse assunto, que eu vou falar em outros vídeos, por exemplo, de O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, em que ele vai mostrar a colonização ali na região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e a presença dos imigrantes. Então nós vamos ver lá os alemães, os italianos, os poloneses, os açorianos, pessoal que veio fazer o Brasil, a imigração, principalmente no século XIX para o século XX. Então vai ter lá, por exemplo, um doutor, o Carl Winter, que vai ser um médico, que vai mostrar esse contraste Europa e Brasil. Então, interessante, nós vamos falar ainda do Tempo e o Vento, que é uma obra de são 7 volumes, então vai dar muito pano para a manga. E tem o Milton Ratum, por exemplo. O Milton Ratum fala dos libaneses no Brasil, Dois Irmãos e outras obras dele. Ele vai falar das chegadas libaneses. Quem não se lembra lá do Anarquistas, Graças a Deus, obra da Zélia Gattai? O Anarquista, lá no final dos anos 70, vai falar o quê? Dos imigrantes italianos. Os italianos, você pegar o catálogo telefônico de São Paulo, por exemplo, a quantidade de italiano, é italiano e japonês, por exemplo, a imigração dos russos, aqui ó, Tatiana Belink, tradutora, Tatiana Belink vai falar, depois vamos comentar esse livro, vai para a lista dos livros para 2023, vamos fazer a listinha dos livros para 2023, e aqui ela vai contar a vida, da Rússia para o Brasil. Então, você vê, tem a Letícia Wietrzykowski, que é descendente polonesa, ela escreveu A Casa das Sete Mulheres. Então ela vai contar aqui também livro para ler em 2023 também, que está na minha lista aqui, que ela vai contar a infância, e a família de descendentes poloneses, Então, ou seja, na literatura brasileira tem muito isso, a literatura da imigração, ou seja, quem veio fazer o Brasil. Então você tem italiano, você tem japonês, você tem polonês, você tem alemão, você tem libaneses, russos, ucranianos. Então todo mundo veio fazer a América. E aqui no caso da República dos Sonhos, aproveitando o recorte, depois nós vamos fazer um vídeo mais extenso sobre literatura de imigrantes. Então a Nélida Pinhon, ela vem da família galego, que é galega, que é o que? Galícia, a região fica ali no norte do Portugal e pertence à Espanha. Mas assim, é meio periférico, porque na Espanha se fala o castelhano, que é a língua de Castélia, que a gente chama de espanhol. E no Portugal fala português, então a língua ali galega-portuguesa tem algumas semelhanças com o espanhol, com o português, você ouvindo assim, é meio português, é meio espanhol, é um português falado com entonação espanhola, E aí esse pessoal mais campesino, interior do país, e aquela ideia do sonho, fazer a América, no caso o Brasil. Então eles querem, então é aqueles que vão para o Brasil fazer a América, vão ficar ricos no Brasil. E aqui a narrativa é interessante, porque são vários personagens, você vai acompanhar um painel, é um painel mesmo de personagens, você vai acompanhando a vida de cada um, e no início já tem a passagem de uma geração, porque aqui a matriarca da família está morrendo, como é a história, é isso, a matriarca da família está morrendo, e essa família, ele vai lembrando, os personagens vão lembrando aquela vida lá, aquela transição de vamos para a América, quem que vai para a América? Vou ficar aqui na vida campesina, na Europa, aquela época de crise na Europa, século XIX para o XX, e aqui no caso ele tem toda a idealização, ficar rico, vamos para a América ficar rico. Então muitos italianos vieram para, muitos espanhóis vieram para a América, e aqui nesse nível, então você tem um nível da história da família, e a partir da história da família ela vai contar a história desses imigrantes, ou seja, como é que era a situação da família no interior da Espanha, as várias camadas da sociedade espanhola, Então ali na Espanha você tem os catalães, os catalães, Catalunha, você tem o norte,
Você tem o sul, Andaluzia, você tem o norte, Galícia, né? Então a Espanha, na verdade, são vários países também, né? A gente acha que a Espanha é só aquele miolo, Madrid. E aí vai ter o episódio da Guerra Civil Espanhola, que vai mostrar justamente isso, ou seja, as divisões dentro da própria Espanha, né? Então essas várias culturas, esses vários idiomas que foram unificados por Castela, né? Castela, Dom Quixote, que unificou o país pelo idioma que a gente chama de espanhol, né? Que ficou o padrão, né? Que na verdade é o castelhano, é uma das línguas, né? Então, tanto é que hoje em dia você tem esses movimentos, né, de separação, né? O pessoal de Barcelona, Catalunha quer separar, formar uma república, e aí a Madrid quer manter a monarquia, né? Que a monarquia veio depois do Franco, que venceu a Guerra Civil. Então aqui ela vai até os anos, né, mostra os anos 30, essa necessidade. Aí o migrante vem para o Brasil, começa a enriquecer, entra para o comércio, vai começar a criar a família, fora que essa dificuldade de sair de um país e ir para outro, né? Aprender o idioma, aprender a cultura, aprender inserção política, né? Então esses livros de imigrante mostram muito essa questão de como fazer o Brasil entrar na cultura brasileira mesmo, né? Na política brasileira. E todos esses imigrantes entrar de alguma forma na cultura, né? Na política, né? Então, até hoje a gente vê na geração vários imigrantes de libaneses, de italianos, entraram na política, né? E aqui ele mostra que aí, quando começa a guerra Civil Espanhola também, ele fica preocupado. Estou aqui no Brasil, lá no meu país está acontecendo uma guerra. Então é interessante, ele começa a viver dois países, porque ele quer fazer o Brasil, ele quer ser brasileiro, mas ao mesmo tempo a família dele está lá no interior da Espanha, e a Espanha está em plena guerra civil, né? Então tem essa questão de a lealdade que ele deve, né? Igual, por exemplo, muitos alemães que estavam no Brasil foram para lutar na Europa, né? Então você vê a questão de a questão do imigrante de estar em dois países, né? Então ela vai contando a história da família em vários níveis. Então você tem desde o final do século XIX, né, o pessoal que vem a parte da família que vem para o Brasil, a parte da família que ficou na Europa, né? Então fala e os parentes, né? Alguns querem vir para a América, outros não, outros querem manter a vida campesina, né? Então ele fala que o diálogo entre eles, né? Quando eles estavam falando sobre o Brasil. Até parece que no Brasil vocês nadam em ouro e não em merda, irritou-se um dos personagens. Ora, não se esqueça de que a Europa tem inveja da América. Nunca se perdoou ter descoberto um continente só para perdê-lo anos mais tarde. Ao europeu não bastam as memórias das grandes conquistas e nem a prata americana que inunda as catedrais e os museus daqui, gritou. Aí então ele vai mostrando essa visão que eles têm da América, né? E aí aqueles que vão para a América ou não, e aqueles que vão para a América e os que não podem, né? Então tem o personagem que fala assim, eu tinha que convencer o meu tio aí para, né? Que eu queria ir para a América e o outro não queria que ele fosse para a América, né? Você vê de viver sua vida aqui, com sua família, você vai para a América, né? E aí vai mostrando, então vai contando a história da família lá na Espanha e aí contando a história da família que vai se criando, né? E aí você tem o primeiro nível, depois você tem o segundo nível, que é o protagonista, e os filhos do protagonista, que são apresentados na narrativa ao longo ao mostrar a morte da matriarca, né? Então, fazendo um resumão, né? Porque dá para fazer uns 3 vídeos só sobre o enredo do livro. Então, ao contar a história em 3 níveis, ou seja, lá como era a vida na Espanha na virada do século, né, como é que foi o casamento dos dois protagonistas, depois essa família, quando ele vem para o Brasil, aí vai contar a história dele fazendo o Brasil, né, fazendo a América, que é a questão de se integrar à sociedade brasileira, né? E aí vai falar, tem vários intertextos, tem várias menções da história brasileira, né? E depois a criação dos filhos. E aí os filhos vão ser apresentados quando? Ora, quando essa primeira geração estiver passando, que vai ser a morte da matriarca. Então, ao longo, né, mostrando essa morte, vai mostrando os filhos, a reação dos filhos, né? Quem são esses filhos que estão fazendo? Que agora já são brasileiros, né? Essa família agora. E aí esses brasileiros têm que lidar com essa ancestralidade europeia, né? Então, e tem várias aqui, várias cidades uma cidade famosa lá, Santiago de Compostela, né? Santiago de Compostela é aquela região que tem assim, os andarilhos, né, os peregrinos vão até a catedral, né? Tem toda a questão mística, né? E aí ele vai contando essas ao mesmo tempo que vai contando, né, em primeiro nível
a morte, né, da matriarca, vai contando esse passado, né? É muito interessante como é que ela faz como os espanhóis viam os galegos, né? Como os galegos viam os espanhóis, né? Como ele vivia na... Então é interessante como ela mostra essa visão do camponês, né? A melancolia da vida no campo, né? Então lembrando essa tradição, né, do norte da Espanha, ali em Santiago, então tem um trecho interessante aqui, ó. Cham mostrou ao neto a concha de Santiago, com que os peregrinos se serviam da água, quando a Galícia for o centro espiritual da Europa. Expressava-se Cham com tal convicção que ambos buscaram em torno os fantasmas dos poloneses, tchecos, franceses, que não ultrapassaram o Sebreiro, ali se erradicando. Aí a fala do personagem, né? Vivemos todos dessas lembranças, até o mais modesto camponês galego. Depois que se apagou o chamado caminho francês, nunca mais fomos os mesmos. Nossa alegria melancólica, permeada de prantos. Não vê você a Morinha? Afinal, de que sentimos tantas saudades? Só pode ser da grandeza perdida. Um país que se empobrece depressa quando lhe roubam suas histórias. Ou quando seus filhos se descuidam de descrever ou inventar outros em seu lugar. Você já pensou que houve uma época em que a Europa inteira sonhou conosco? E que em outra época ainda os castelhanos, andaluzes e o de Extremadura faziam suas obras em língua galega? Então ele mostra aqui que a Espanha teve uma projeção mundial, a Espanha foi uma potência, a Espanha colonizou a América, né? A Espanha, Portugal, Inglaterra colonizaram o mundo, e depois mostra a decadência da Espanha. E logo depois a Espanha vai entrar em guerra civil, né? Justamente porque a Espanha pretende voltar a esse período de glória, né? O fascismo, por exemplo, promete, o fascismo promete esse passado de glória. Vamos voltar a ser um grande império, né? E por isso que os monarquistas levavam isso ao povo, né? Contra os interesses do povo, né? Basta estudar lá a Guerra Civil Espanhola. Questão de como os galegos se encaixam na história da Espanha, né? Porque os galegos estão igual os bascos, né? Será que os galegos e os bascos são espanhóis? Será que os catalães são espanhóis, né? A pessoa da Catalunha catalães são espanhóis? Será que o pessoal da Andaluzia são espanhóis? Então é assim, o que é o espanhol? É o pessoal de Madrid? É o pessoal, né, da madrilenha? É o pessoal ali da Castelha, né? Castila? Né? Então, como criar uma identidade nacional também, né? O Brasil, qual Brasil que nós estamos falando? Nós estamos falando do Norte, do Nordeste, do Sudeste, do Centro. O Brasil, um país é dividido, né? Então, como é que é um país, o imigrante vem da Espanha para o Brasil, e como é que ele que já é dividido no seu país, como é que ele vai lidar com a cultura brasileira que também é dividida, né? Então ele mostra esse interessante, que ele sai do país, mas ele carrega todo o país, né? É igual o James Joyce que fala, né? Eu saí da Irlanda, fui andar pela Europa, mas eu carreguei a Irlanda na minha cabeça esse tempo todo. Tanto que ele continua produzindo literatura que fala da Irlanda. Ou seja, James Joyce viveu em vários países da Europa, é um escritor europeu, né? Ele é mais europeu do que irlandês, mas no entanto toda a literatura de James Joyce fala que da Irlanda, né? Aquela Irlanda ancestral, aquela Irlanda idealizada, aquela Irlanda das leituras, né? Então é uma coisa que, ou seja, uma autora igual a Anélida Pinhon, que saiu, né, que veio na cultura galega, né, espanhola, né, vai trazer sempre nos livros alguma coisa. Por exemplo, alguns livros dela que falam sobre imigrantes portugueses que vêm para o Brasil, né? Então a gente pode falar depois de outras obras dela. No caso, vamos centralizar aqui no República dos Sonhos, que é essa questão de ter uma história, repito, em 3 níveis. Você acompanha uma família e o personagem que fica pensando no Brasil, né, sempre pensando nas questões do Brasil, referência à história do Brasil, a política brasileira, mas sempre em referência a esse passado que ele estava lá, né, no interior da Espanha, pensando em vir fazer a América, né? Então a obra é muito extensa, assim, vale a pena a leitura. Até para conhecer como é que é a visão que os europeus têm do Brasil, né? Assim, ao fazer esse mergulho na história da família espanhola, você tem uma ideia de como é que eles veem, né? O que é o Brasil, né? O Brasil é um lugar, uma época interessante, que o Brasil estava em crise ali, né? Depois da crise de 29, né? De 1929,
o Brasil entrou em crise, e aí levou aquele radicalismo ali do Estado Novo do Getúlio e tal, né? E o Brasil só voltou a crescer no final dos anos 40 para 50, né? Então é interessante, e a família vai vivendo esse período todo, né? A família vai vivendo esse período todo. Então, futuramente voltarei, né, na série dos clássicos e comentar mais aspectos da obra da Nélia Pinhon, né? Então fica a dica de leitura, ajudem compartilhando e obrigado pela monumental narrativa, personagens muito bem construídas. A República dos Sonhos eleva a nossa prosa de ficção e emerge como um monumento, isto é,